Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Uma obra que se arrasta há quase 25 anos. O projeto para implementar a ferrovia transnordestina está mais próximo de sair do papel e promete integrar o sistema de transporte de cargas entre portos do Piauí, do Ceará, do Maranhão e de Pernambuco. Será? Muito já se falou sobre isso. E hoje nós vamos conversar aqui no debate da Rádio Jornal a respeito da transnordestina em Pernambuco. Como garantir que a ferrovia esteja nos planos do governo federal, passando pelo estado e fazendo a economia girar? E para esse debate que é tão importante para a minha vida, para a sua vida, de todos aqueles que moram no estado, nós estamos recebendo no estúdio o deputado estadual João Paulo do PT, ele que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, um prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Bom dia, Natália, com alegria de estar a primeira vez no jornal, ou no Sistema Jornal do Comércio, com a entrevista com você. Ai, prazer para mim também, uma alegria, você irradia alegria, isso é uma coisa importante, boa, né? O carinho que eu fui receber daqui foi marcante, né? Então, uma alegria muito grande, queria dar meu bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Jornal e falar da importância, né, da Transnordestina para nós é fundamental. Também com a participação do deputado Pedro Campos e do Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia. Antigamente era arquitetura, agora virou agronomia, né? Eu, quando fiz o curso técnico de edificações, ainda era o CREA, era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, eu acho. Mas uma alegria, acho que as coisas estão caminhando. E acho que uma das minhas principais motivações por criar a frente foi no primeiro convite que eu recebi, o PT recebeu com a governadora Raquel Lira, ela fez o convite para receber a bancada do PT. E nós conversamos muito com ela e ela já revelava ali a sua preocupação com a importância dessa obra ser instalada em Pernambuco. Então, a partir daí, eu resolvi criar a frente, né? Teve uma adesão muito grande de deputados. Ainda recentemente, 3 deputados, né, pediram para ser incorporado à frente, né, que foi o deputado Lula Cabral, a deputada Débora e o deputado Mário Ricardo, que se incorporaram já a um grupo que havia da frente, né, o deputado Joãozinho e outros que estão participando. Então foi essa a motivação, a importância dela, e estou aqui à sua disposição para, junto com os nossos outros convidados, esclarecer aqui o que for necessário. E é um momento mesmo, né, deputado, de construir, de reunir informações e fazer essa cobrança também àqueles que estão fora aqui da nossa realidade estadual, aqueles que podem, de fato, determinar o que acontece ou não. Então, estamos aqui também para acompanhar esse processo. Eu vou dar oi para os meninos que estão com a gente pelo Zoom, que estão com a gente pela internet. Os meninos não, os senhores que estão com a gente, com o devido respeito a eles. Deputado federal Pedro Campos, do PSB, hoje online com a gente, né, deputado? Já esteve aqui no estúdio também, mas é um prazer recebê-lo para falar desse assunto tão importante, Transnordestina. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia ao deputado estadual João Paulo, Adriano. Bom dia especialmente a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pode ficar tranquila, Natália. A gente tá acostumado com esse tratamento também em relação a menino, sabendo que não é desprestígio nenhum e demérito nenhum de nossas capacidades e nossa vontade de trabalho também. Dizer que a gente fica muito contente de poder estar discutindo no dia de hoje, através do Sistema Rádio Jornal, com a população, sobre esse projeto tão importante da Transnordestina, um projeto que é sonhado há anos pelo povo nordestino, pelo povo do Pernambuco, do Ceará e do Piauí, e que precisa ter essa pressão política constante e essa busca de soluções técnicas também de maneira constante, para que esse sonho se torne realidade. E eu tenho certeza que com a força da Frente Parlamentar
no estado de Pernambuco, em defesa da Transnordestina, também da força que a gente vem fazendo aqui, toda a bancada federal do estado de Pernambuco, a nossa bancada do Nordeste, a qual eu sou vice-presidente, e também a discussão na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, onde a gente vai ao que foi feito, seguindo o exemplo que foi feito na Assembleia Legislativa, também vamos convocar, já tem um requerimento aprovado, para a realização de uma audiência pública para debater esse tema. Eu tenho certeza que com todas essas forças caminhando junto, a gente vai conseguir botar esse trem para passar, levando emprego, renda, desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas no estado de Pernambuco e também no Nordeste como um todo. Muito bem. Eu quero chamar o nosso terceiro convidado, Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Um prazer também receber o senhor nessa manhã. Muito obrigada, presidente. Pois é todo nosso, Natália. Inclusive, deputado... Bom dia. Bom dia. Deputado falava aqui da mudança no nome. Mudou faz tempo? Você lembra disso, presidente? Acho que é com tempo. Viu? Tempinho já. Bom dia, Natália. Bom dia, deputado Pedro Campos. Bom dia, o deputado João Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse debate que é enriquecedor. Para responder à colocação do deputado João Paulo e de Natália, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele tinha esse nome até 2010, final de 2010, início de 2011. Tô certo. Foi aí o período que os arquitetos saíram. Mais à frente, por volta de 2018, saíram os técnicos, deputado João Paulo. Eu também sou técnico em edificações, formado na Escola Técnica Federal de Pernambuco, antiga ETFPE, e eles também saíram hoje. A gente tem essa baixa e a gente precisa entender que um conselho tem que ser o conselho de todas as modalidades. Então, na nossa gestão, os tecnólogos que participam têm espaço, têm voz, têm vez. Quando você não agrega todo mundo, dando todas as condições para que as pessoas possam participar em condições de igualdade, as pessoas vão buscar novos caminhos. E assim fizeram os arquitetos, assim fizeram os técnicos, e a gente internamente tem que fazer uma reflexão: que conselho nós queremos construir? O conselho precisa ser pleno e precisa ser para todos. De forma muito específica, em relação à Transnordestina, muita gente poderia dizer qual é o papel do conselho nesse debate. E a gente tem respondido: todos. Cabe a nós todos os papéis. Por que todos os papéis? Porque o Conselho tem que promover um debate que engrandece os profissionais, mas a sociedade. A Transnordestina é uma obra fundamental para o Estado de Pernambuco. Muda o modelo econômico do Estado, favorece o pleno emprego, a distribuição de renda e a democratização geográfica. Nós não podemos ter um Estado concentrado sua renda, a sua capacidade de trabalho exclusivamente na região metropolitana. Nós precisamos ter trabalho nas diversas cidades do interior. Então, nós tínhamos até pouco tempo atrás a SAMBRA, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Nós tínhamos o transporte ferroviário até Salgueiro. Nós tínhamos 500 quilômetros de ferrovia. Nós tínhamos nesse estado uma riqueza nesse debate no transporte, num país continental, no transporte ferroviário. Nós passamos a ter transportes rodoviários para grande distância, que não existe lugar nenhum no mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, esse debate nos pertence. E também pertence o debate, e o deputado João Paulo, que já esteve na SUDENE, da importância de uma SUDENE, de um órgão como a SUDENE, para que o desenvolvimento não seja pensado exclusivamente numa cidade, não seja pensado exclusivamente numa parte do Estado, mas nesse caso específico, na região do Nordeste. Então, isso faz muita falta e a gente precisa ter um debate de restabelecer a SUDENE para pensar o Nordeste. O papel do BNB é de fundamental importância para o Nordeste, para a geração de emprego e renda para a engenharia. Você já pensou quantas oportunidades de trabalho a gente vai ter durante a obra?
quantas oportunidades de trabalho a gente vai ter após a obra. Então, e não é só trabalho para os profissionais que estão vinculados ao nosso conselho. São trabalhos vinculados a toda a sociedade. Claro. E uma distribuição de riqueza não só para Pernambuco, mas também para o Piauí, para a Bahia, para Alagoas, para o Ceará. Não é um debate dizer, vamos fazer o ramal de Salgueiro a Suape e não vamos fazer o de Pecém. Não, esse debate nos apequena. O debate é faça o de Pecém, mas também faça o de Pernambuco. Por quê? Porque isso torna o Nordeste maior, torna o Nordeste gerando mais emprego, mais desenvolvimento. Esse é o debate que o CREA tem feito, de forma muito particular. Inclusive, a gente tem feito algumas reuniões no CREA, onde o deputado Pedro Campos esteve conosco lá no CREA, fazendo essa ligação, essa ponte entre o Conselho e as decisões políticas. E não é uma luta exclusivamente dos políticos. Essa é uma luta de toda a sociedade pernambucana. Vocês que fazem a imprensa, escrita, rádio, TV, têm um papel fundamental no esclarecimento da sociedade. O cidadão que está lá em Buíque, o cidadão que está em Arco Verde, que está em Afrânio, ele precisa participar desse debate. Sim. Porque esse debate interessa a ele de forma direta. Até pelo desenvolvimento das regiões como um todo, a gente conversava aqui antes no estúdio isso, mas, gente, é importante deixar muito esclarecido para o nosso ouvinte que essa questão da Transnordestina voltou à tona por conta de um receio, de fato, de Pernambuco correr o risco de sair desse projeto. Só que nós precisamos, eu acho que para começo de conversa importante fala sobre isso, levantar essa questão que é um problema, porque nós estamos há pelo menos 20 anos esperando que isso aconteça, deputado. Então, precisamos falar do atual momento, é claro, mas por que demora tanto para que a gente chegue até lá e agora com medo de Pernambuco não estar presente nesse projeto? Olha, eu acho que a questão é eminentemente política, né? Eminentemente política. Nós temos que ter a compreensão, e o Adriano falava muito bem aí, a importância que tem no mundo as ferrovias, gerar desenvolvimento. Se nós formos resgatarmos do ponto de vista econômico, o papel que cumpriu as ferrovias no mundo inteiro, houve um grande desenvolvimento, uma grande expansão de encontros de famílias, de comunidade, de negócios, né? De exportações através da via ferroviária, não é? E no Brasil, na verdade, a ditadura militar foi quem quebrou essa cadeia, na verdade, onde entrou toda aquela ideia do transporte através das estradas de caminhões, muito mais caro, com muito mais difícil a manutenção, não é? Então, tem uma questão política. A meu ver, eu acho que houve uma quebra muito grande a partir do golpe da presidente Dilma. Eu acho que isso foi um principal fator na quebra dessa obra não andar. Até porque, veja bem, com a volta do presidente Lula, eu acho que talvez essa tenha sido a melhor notícia para a perspectiva, foi que o presidente Lula assegurou a Transnordestina no trecho Salgueiro-Suape. Então, essa é uma boa notícia. A outra notícia que eu acho que é muito importante nós levarmos, e por isso essa necessidade de juntar os poderes, juntar a imprensa, juntar a sociedade civil organizada, que é essa necessidade, ela leva àquela declaração que foi dada na nossa audiência pública pelo secretário de Desenvolvimento do Estado, né, o Guilherme. Ele afirmava que conversou com técnicos do Tribunal de Contas da União, e ele afirmava que nada, a conclusão do trabalho da auditoria do TCU, que tira Pernambuco dessa obra, não tem nenhuma decisão que coloque essa inviabilidade econômica de Pernambuco. Muito pelo contrário. Esse trecho Salgueiro-Suape é um trecho altamente rentável, não é?
Agora, eu acredito nas perspectivas que nós temos, eu falava com você há pouco, acho que fica faltando, né? Temos alguns problemas aí, né? Primeiro, como é que vai ficar o transporte de passageiro nessa área? Porque no contrato que findou, ele não está incluído o transporte de passageiro, né? O transporte de outros produtos que são produzidos na região, que podem impactar. Eu digo isso porque acompanhei, quando fui superintendente da Sudene, né, a importância que é a integração do Nordeste, a integração da cidade. Então, possibilitar o deslocamento, o médio comércio, as exportações, né, dentro do próprio Estado, se faz mais do que fundamental. E isso aí não está contemplado. Então, eu acho que esse é um momento muito salutar para nós retomarmos com força. E também um outro problema que é muito grave, houve um processo de ocupação, no mínimo em alguns trechos aqui em Pernambuco, Caba, Escada e outras cidades, de ocupações por onde vai passar a ferrovia. Que isso tem que ser também tratado com respeito, vendo essa população carente que está em torno de onde vai passar a Transnordestinas, e no mínimo o orçamento que se tinha para essa conclusão não é esse recurso do fim do mundo para o governo federal, né? Em torno de 6 bilhões de reais. Então, eu acredito que nós estamos caminhando numa perspectiva, e já queria aproveitar para o nosso Adriano e o nosso deputado Pedro Campos, né? Eu acho que você falou de menino, talvez seja pela juventude, né? Mas são todos meninos, muito jovens. Eu já fiz 70 e me considero menino. Correto. Mas estão aí trabalhando demais. Eu estava até fazendo uma observação, claro. Sabe qual é? É que é o seguinte, eu disse... Eu antigamente, quando vi uma pessoa com 60, 50, 70 anos, 80 anos, eu achava um velho, um horror. E o pior agora é que eu com 70 estou me considerando menino, estou me considerando mais novo ainda do que quando eu tinha 30 e 40, porque quando eu tinha 40 estava me achando velho. Mas eu agora, comigo não tem problema nenhum, pode me chamar de menino. Então tá combinado. E o ouvinte tá entendendo também, encontrar o senhor na rua chama de menino. Pode me chamar de menino. Inclusive, eu queria dizer que eu estava numa fila, sim, numa farmácia de idoso. Não é? A fila preferencial. A fila preferencial, lá do idoso, velhinho, só não estou com a bengalinha, né? Mas idoso, 52 anos de militância política, e aí um jovem lá veio questionar porque eu estava na fila do idoso. Eu disse, aí eu tirei minha carteirinha do Corecon, né, a identidade. Aí disse, tu podia vir aqui, por favor? Ele veio. Eu disse, olha, aqui você está vendo que minha idade, eu já tenho 69 anos, tá certo? Agora, se você quiser trocar a idade comigo, para eu ir para a Rabeira, está trocado na hora. Ele desistiu. Mas é bom estar aí atuando, tá com uma vitalidade. É muito importante, a gente precisa de você também defendendo esses direitos dos pernambucanos, falando da Transnordestina lá na LEP. Vamos estar na frente. Luta sempre. Agora, deputado João Paulo trouxe uma informação aqui, aliás, uma observação bem importante, que é sobre a ocupação desses espaços. Inclusive, não falei, mas agora digo para o ouvinte, vou lembrar que nós estamos ao vivo numa live no Instagram, tanto da Rádio Jornal quanto no meu Instagram, aqui em parceria, Natália Ribeiro Rádio, para a gente falar hoje sobre esse tema tão importante aqui com você que está nos acompanhando, seja no Recife, em outras cidades do estado ou fora mesmo do estado. Estamos no Instagram e também ao vivo na Rádio Jornal 90.3 FM, em aplicativo, várias formas de você nos acompanhar. E lá pelo Instagram, teve um rapaz, um ouvinte, o @Gilmar Ramos de Barros, que falou o seguinte: os moradores das casas onde residem várias pessoas há mais de 50 anos vão ser indenizados ou jogados na rua. Está falando de fato desses trechos por onde a ferrovia deve passar. E eu quero perguntar, levar essa questão ao deputado Pedro Campos, porque quero também entender um pouco como está o clima dessa discussão em Brasília. O projeto da Transnordestina passando por Pernambuco, isso está muito aqui na nossa cabeça, na nossa realidade, ou por aí também se fala da necessidade, deputado? E mais, tem que se rever também, na sua opinião, alguns pontos aí do projeto?
Em relação ao debate aqui em Brasília, sim, esse debate é presente da Transnordestina, e eu digo não só o debate de Pernambuco, mas o debate da Transnordestina por inteiro tem sido feito aqui em Brasília. Em relação a respondendo à pergunta do ouvinte, esses projetos, obviamente, prevêem a indenização das famílias que estejam ali naquela área, obviamente, olhando a questão das benfeitorias, da casa que foi construída, de tudo aquilo que foi construído pelas famílias, há a previsão da indenização, e isso vai sendo resolvido e tratado caso a caso. O trecho de Pernambuco hoje, a maior parte em relação às questões de indenização, a questão de liberação da faixa de domínio, estão solucionadas já. Então, isso é uma questão que já foi vencida na maior parte dos trechos. Isso é importante que a gente diga. E em relação a essa discussão aqui em Brasília, eu acredito que tem alguns pontos importantes nessa discussão da Transnordestina. Um deles é que essa concessão, como você disse, é uma concessão que surgiu lá atrás, em 98. Então, isso coloca a luz também para diversos outros setores, diversas outras áreas que a gente vê discutindo, a importância da gestão dos contratos, a importância da regulação, e como não existe uma varinha mágica, a gente gostaria muito que existisse, mas não existe uma varinha mágica para resolver os problemas. Então, muitas vezes olham para alguns problemas e não, vamos privatizar, vamos fazer uma concessão que resolve. A gente vê o caso dessas ferrovias que desde 98 são concedidas à iniciativa privada, que desde 2006 iniciou a construção da nova Transnordestina e que até agora não encontramos a solução. Então a gente precisa fugir, às vezes, desses discursos que são fáceis na hora de falar, mas são muito difíceis na hora de se tornar realidade, e entender que é preciso ter gestão do contrato e precisa ter regulação. E aí a gente entra no segundo ponto do desafio da Transnordestina, que foi colocado agora com maior clareza no final do ano passado. No final de 2022, o presidente Bolsonaro, através da Agência Nacional de Transporte, fez um aditivo nesse contrato. Esse contrato que existe desde 98 e que previa ali a construção da nova Transnordestina em 2006. Ele fez esse aditivo, que é uma complementação do contrato, e nesse aditivo ele tirou do contrato o trecho de Salgueiro até Suape. Isso foi feito, se vocês entrarem hoje no site da Transnordestina, aquele desenho bonito, que era um T de cabeça para baixo, que ligava o Piauí até Suape e subia um braço para Pecém, hoje ele virou um L ao contrário, né, que só vai do Piauí até o porto de Pecém, por conta desse aditivo que foi feito no apagar das luzes do governo Bolsonaro. E qual foi o problema de ter feito isso dessa forma que foi feito? Porque não se colocou os atores que era importante sentar na mesa para encontrar a solução para o trecho de Pernambuco. Porque não necessariamente essa solução era dentro dessa concessão, até porque essa concessão existe, como foi dito, desde 98, a obra desde 2006, e até o momento não solucionou nada, nem o problema do Piauí, nem do Ceará, nem de Pernambuco. Então era possível discutir outros caminhos, mas precisava se colocar na mesa na hora de fazer esse aditivo. E o governo Bolsonaro não quis fazer isso. Ele quis fazer um aditivo às pressas, no final de um governo, sem sentar com o governo do estado de Pernambuco e sem sentar com os atores que podiam resolver essa questão. E agora esse problema ficou no colo do presidente Lula. Graças a Deus o presidente Lula tem compromisso com a nova Transnordestina. As obras da nova Transnordestina iniciaram na primeira gestão do presidente Lula, e ele já disse que o compromisso dele é que a Transnordestina seja feita por inteiro, que consiga viabilizar Piauí e Ceará e consiga viabilizar também o trecho de Pernambuco, de Salgueiro até Suape. E isso traz para essa questão de qual é a discussão que está sendo feita hoje em Brasília. A discussão que está sendo feita hoje em Brasília é como. E esse como é tanto o modelo que vai ser feito, se essa obra de Salgueiro até Suape vai ser uma obra pública direto pela Infra SA, que é a empresa do governo federal que poderia fazer esse tipo de intervenção, se isso vai ser uma autorização ferroviária, vai se autorizar um grupo chamado Bemisa, que tem uma mina lá no Piauí, que tem interesse em executar essa ferrovia, a executar essa ferrovia, ou se vai se discutir um outro cenário. Então é o como que está sendo discutido agora. E dentro desse como tem uma parte muito importante, que é o financiamento, porque não adianta você definir o modelo se não tiver recurso para fazer. Então essa questão do financiamento vai passar por uma discussão muito importante também do Banco do Nordeste. Já foi citada a importância do Banco do Nordeste para o desenvolvimento
Nordeste como um todo, e o Banco do Nordeste vai ser fundamental também na construção dessa solução de financiamento da Transnordestina, e eu tive a oportunidade de estar ontem com o ex-governador Paulo Câmara, atual presidente do Banco do Nordeste, disse que ele é a melhor pessoa para encontrar esse caminho, encontrar essa solução, porque ele é um pernambucano de um banco que é do Nordeste, que fica sediado no Ceará. Então não vai ter briga de jeito nenhum, que vai ter uma construção coletiva para que a gente olhe a Transnordestina por inteiro e consiga viabilizar a construção dessa obra que é tão importante para a nossa região. Inclusive, deputado, é importante frisar que nós vamos ter uma audiência no dia 12. O ex-governador e presidente do banco já confirmou sua presença do BNB. A NTT também já confirmou e estamos aguardando a confirmação da DENIT. Vai ser na LEP. Vai ser na LEP. Já tem horário? Pela manhã, acho que 10 horas, né? Uhum. Agora, tem uma questão que o ex-governador Paulo Câmara levantou. Ele disse, mas João Paulo, é dia dos namorados. Eu digo, então vamos namorar com a Transnordestina. Tá Primeiro certo? Namora com a Transnordestina, depois os outros. E à noite vai namorar, claro, vai namorar outras coisas. Eu quero perguntar aqui para Adriano também, que está com a gente do CREA, porque eu fiquei agora aqui, vocês também, obviamente, podem comentar, esse aditivo, qual é o peso desse aditivo, gente? Porque isso, ele força com que, de fato, mudanças, Pedro Campos, deputado, estava falando agora das possibilidades, quais são os caminhos para a gente conseguir. Então, Adriano, esse aditivo que foi colocado pela gestão anterior, o que ele faz com que a gente precise fazer? Ele vai render um esforço maior agora para que a gente chegue na obra passando aqui por Pernambuco da Transnordestina? Dá para derrubar esse aditivo? Como é que é esse processo aí? Eu gostaria até de perguntar ao deputado Pedro Campos se ele tem acesso ao aditivo, porque a gente tem uma grande discussão e a gente não tem as informações precisas. Não, esse aditivo foi proveniente de uma discussão de uma consultoria, e essa consultoria gerou um relatório. A gente procura esse relatório, a gente não encontra. Então, a gente tem que buscar esse aditivo para a gente saber o que é que ele está foi pautado em cima de quê. Então, o que a gente sabe, Natália, de forma muito concreta, é que a concessão foi na década de 90, público e notório, a obra começa em 2006, 97, e até a presente data, a maior parte dos recursos colocados na obra é do setor público, é do BNB e de outras fontes do setor público. Então, o modelo dessa concessão, ela é perversa para a população brasileira e muito especial para a população nordestina. Então, esse debate de como a gente deve fazer e quando fizer a concessão, ele tem que ser muito mais amplo, ele tem que ser muito mais democrático, ele tem que ter muito mais participações da população e da sociedade civil organizada. A imprensa precisa participar, os CREAs precisam participar e outras instituições para que a gente possa contribuir com um modelo que seja benéfico para a sociedade, porque essa obra já era para estar pronta, essa obra já era para estar passando os trens, nós estamos discutindo se vamos fazer ou se não vamos fazer. Então veja quanto tempo se perde, e isso gera problemas diversos na nossa economia, geram problemas diversos no pleno emprego. Então nós queremos um outro modelo, uma construção de um outro país, um país que seja mais transparente. Por que esse aditivo foi feito nos últimos dias do governo? Por que esse aditivo foi feito da forma que foi feito? Então a gente não consegue entender, tá certo? Em pleno século XXI, a gente está com esse modelo ainda de relações, tá certo? No setor público, inclusive não ter essas informações. Essas informações elas são fundamentais para que a gente possa entender e saber qual é o caminho. A gente tem discutido, Natália, de forma muito clara, que não é fazer Pernambuco e deixar de fazer o Ceará. O debate é muito mais proativo, muito mais positivo, é o desenvolvimento da região. Eu queria aproveitar essa minha fala também para parabenizar o deputado João Paulo pela frente parlamentar. Então,
essas mobilizações, tá certo? De forma organizada, trazendo conteúdo, informações, ela vai dando esclarecimento à população. A gente precisa envolver a população. Quando eu tive na Alep, eu cheguei a dizer, no momento da minha fala, que a gente precisava sair daquelas 4 paredes para que a gente pudesse ter esse contato com a população. A gente precisa envolver a população e mostrar a importância da conclusão da Transnordestina da forma que ela foi concebida em 2006, que ela foi iniciada. A gente não está pedindo que faça diferente. A gente quer que faça aquilo que foi pensado em 2006 e que teve início. Então é momento da gente dar-se as mãos, toda a sociedade, o setor produtivo, a FIEP, o Sistema S, o Sinduscom, o Sinaente, todas as entidades do setor produtivo, para a gente fazer um grande debate e concluir a Transnordestina, que é tão importante para o Nordeste. Adriano, eu acho que você colocou uma coisa de fundamental importância, né? Uma decisão tomada no apagar das luzes de um governo que compromete o desenvolvimento de um Estado já perseguido, Pernambuco perseguido ao longo da história por suas posições políticas. Pernambuco perdeu território já, como o Estado da Alagoas, né? Perdeu parte para Alagoas, parte para Bahia ainda. Pernambuco foi massacrado nos governos militares, a perseguição já ao governo Arraes, mas eu estou muito esperançoso com o presidente Lula. E veja bem, recursos, é importante ir atrás desse recurso, mas eu lembro, quando eu estava à frente na superintendência da Sudene, só através da Sudene saiu 2 bilhões para obras da Fiat. Era no governo Eduardo Campos. Eu liberei as últimas parcelas, autorizei a liberação das últimas parcelas, pela Caixa Econômica, inclusive, não é? Que foi para a Fiat, 2 bilhões. Então, só a Sudene tem uma capacidade grande de fazer um investimento, fora a iniciativa privada, e é lógico que possivelmente o Estado talvez tenha condição de entrar com alguma coisa e tal. Mas queria talvez adiantar também... Deixa eu chamar o intervalinho. Pois não, agora o intervalo é prioridade. Mas, gente, eu preciso falar uma questão aqui, já que nós estamos falando desse aditivo, estamos envolvidos aqui nessa discussão, e eu vou deixar essa pergunta, senhores, principalmente para os deputados que estão com a gente, mas, claro, Adriano, fique à vontade também, se quiser comentar na nossa volta do intervalo, que é o seguinte, gente, nós sabemos, isso é notório, é fato, não estou eu aqui trazendo novidade para o nosso ouvinte, das diferenças tanto do campo ideológico quanto da liberação de recursos, de todas as rusgas que aconteceram nessa gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pegando esse último mandato de Paulo Câmara. Então eu quero saber se essa dificuldade no relacionamento, se eu posso usar esse termo também, se pode ter sido isso a mola propulsora para a gente chegar hoje, estar falando aqui desse aditivo. Se foram essas diferenças até ideológicas, de pensamentos políticos, que fizeram com que a gente estivesse aqui temendo que Pernambuco saísse da Transnordestina, entendendo um pouco mais essa proposta, esse projeto e, claro, tentando aqui fazer essa defesa de que Pernambuco esteja de fato garantido nesta obra. Nós vamos daqui a pouco, gente, falar mais detalhes, como por exemplo a economia, a importância dessa ferrovia para o Estado, mas eu deixei uma pergunta aqui antes de ir para o intervalo. Eu vou começar com o deputado João. Eu vou começar a partir das informações que eu tenho. Tá certo. Acho que o Adriano e o Pedro podem até contribuir, mas primeira é que, na verdade, teve um problema com a empresa executora. Por quê? Porque não batia o recurso que ela recebia e o andamento da obra. A meu ver, foi essa a principal questão, né? E depois aí as questões políticas. Mas eu quero dizer que há um ambiente extremamente positivo, né? Eu acho que nós temos o envolvimento de todos os deputados da Assembleia Legislativa com esse projeto. Eu registrei aqui o empenho da governadora Raquel Lira e de seu secretariado com a execução dessa obra. Nós temos o empenho dos nossos 3 senadores, não é? E nós temos a nossa bancada de deputados federais, tanto Carlos Veras do PT, mas o Fernando
Então, ele inclusive participou da nossa audiência, o Pedro. Quer dizer, há um envolvimento muito grande e também das forças populares. O deputado Augusto Coutinho também participou da Assembleia. Augusto Coutinho também. Ele teve uma participação muito importante na comissão, iria para o debate hoje. Isso, acabou não conseguindo comparecer, mas a gente E uma participação também da sociedade civil organizada, daquelas comunidades que vão ser, em tese, prejudicadas, não é, com a passagem da Transnordestina, mas sem sombra de dúvidas, com a visão humana, a visão da preocupação social do presidente Lula, essas famílias vão ser cuidadas. A meu ver, eu acho que o principal problema foi esse, depois, com o governo Bolsonaro, o problema político de perseguir Pernambuco. No caso, ele não era aliado do governador Paulo Câmara, e eu acho que isso também foi um dos motivos, além dos interesses da empresa, porque a consultoria, inclusive, a informação que eu tenho foi pago por ela, que direcionou isso para os interesses exclusivamente dele, abolindo Pernambuco do projeto. Deputado Pedro Campos, tem alguma informação adicional aqui para a gente sobre essa questão? Primeiro, o aditivo ele é público, sim, né, informação dos aditivos. O que realmente existe uma dúvida em um documento que não foi tornado público, mas inclusive nas discussões que aconteceram em uma das audiências públicas realizadas na Alep, foi tratado sobre alguns dos pontos que esse documento aborda, é esse estudo de uma consultoria que foi contratada para fazer a estruturação do que se transformaria no aditivo. E a informação que foi passada até pelo ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, Bruno Chuamba, é que não existia nesse estudo nenhum indicativo claro de preferência entre os ramais de Pecém ou o ramal Salgueiro-Suape. Existia vantagens e desvantagens para cada um deles. Em alguns dos casos teria mais questão de ajuste de projeto e desapropriação, um custo maior para a implantação, no outro caso um custo menor para a operação desse ramal, e levantava essas questões, mas não colocava essa definição de que a prioridade deveria ser o Ceará ou a prioridade deveria ser o Pernambuco do ponto de vista técnico. E aí entra em quais as razões que levaram a essa decisão do aditivo retirar Pernambuco e não retirar Pecém, por exemplo. A gente acredita que o primeiro ponto, o fundamental em relação a isso, foi o interesse econômico do próprio grupo CSN, que é proprietário da concessionária, que é a TLSA, a Transnordestina Logística SA, que tem interesse na operação de um terminal de minério lá no Porto de Pecém, e que esse interesse econômico do grupo CSN foi o que começou a colocar essa discussão enviesando para fazer a construção apenas. Tendo esse interesse econômico, o que é que deveria ser feito? Uma análise política também dessa questão, um direcionamento político, e foi isso que o governo Bolsonaro foi incapaz de fazer, ou se fez para prejudicar o estado de Pernambuco, e não fez da forma como deveria ter sido feita, colocando os atores na mesa na assinatura desse aditivo. Então, acredito que foram essas questões que levaram a esse aditivo ser feito dessa forma, com essa velocidade que foi feita. Não foram critérios técnicos, os critérios técnicos ponderavam vantagens e desvantagens de um lado ao outro. Foi uma vontade econômica da empresa concessionária que foi permitida se fazer valer por um governo que não tinha um compromisso com o desenvolvimento do estado de Pernambuco. E a construção das soluções agora, a gente precisa juntar esses atores. As discussões que estão acontecendo na Assembleia Legislativa são muito importantes. Nós estamos também marcando uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados para poder expandir esse debate também para Ceará e Piauí, para essa solução da Transnordestina por inteiro, e também conversando com alguns atores importantes, entre eles eu queria citar a Petrobras. Eu estive recentemente com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, estive também com o Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba, onde existe um projeto que já vem sendo estudado pelo Sindicato dos Petroleiros e também pela própria Petrobras, através da Transpetro, da sua diretoria de logística, de utilizar a Transnordestina também como um vetor de logística para o abastecimento de combustíveis. E simplificando isso, é utilizar a Transnordestina para baratear o preço dos combustíveis no interior do Nordeste.
E isso pode ser feito através de uma central de armazenamento no município de Salgueiro. O município de Salgueiro fica exatamente nessa bifurcação da Transnordestina, então ele poderia receber cargas tanto através de Suape como através de Pecém. E com esse trecho até Salgueiro sendo feito de trem, através da ferrovia, você poderia baratear o preço do combustível no interior do Nordeste. Salgueiro é conhecida como uma encruzilhada do Nordeste, então tem uma localização privilegiada em relação ao interior de diversos estados e poderia, através desse centro de abastecimento, baratear também o custo dos combustíveis no interior do nosso Nordeste. É um projeto muito interessante que vem sendo estudado e que precisa ser feito agregado com a ampliação também da refinaria Abreu e Lima, a refinaria que fica no Porto de Suape, que já está hoje em obra de adequação do seu trem 1, né, da primeira linha de produção de combustíveis. Já tem hoje o contrato assinado para poder fazer a ampliação desse trem 1, né, e a gente espera que o presidente Lula, o nosso Jean Paul Prat possam dar o quanto antes a ordem de serviço para essa ampliação do trem 1. Ele vai aumentar em 10% a capacidade de produção hoje dessa linha que já existe, e existe o grande sonho, né, do povo pernambucano, que é o segundo trem da refinaria, essa obra que geraria cerca de 10 mil empregos na fase de obra, emprego direto, e que poderia duplicar a capacidade de produção da nossa refinaria. Então imagine a gente tendo uma refinaria com o dobro de capacidade, um trem que leve esse combustível até o interior do nosso estado, a gente teria uma capacidade logística muito melhor, de ter preços muito melhores, principalmente para o diesel, né, que seria produzido também na refinaria Abreu e Lima e, obviamente, para os demais combustíveis. Isso muito interessa. Eu quero pedir rapidinho a opinião de Adriano, presidente do CREA, a respeito dessa questão econômica, porque a gente falou muito sobre o trâmite, sobre por que foi, por que não foi, o que está acontecendo, explicando para o nosso ouvinte, mas, presidente, praticamente dizer aqui que todo mundo sabe o quão importante é a obra transnordestina para a economia de Pernambuco, mas gostaria que o senhor verbalizasse. Como isso pode ajudar a economia? Nós estamos aí num estado com dificuldade de recolocação, desemprego em alta, recuperação da pandemia ainda muito lenta. De que forma pode nos ajudar a Transnordestina? Natália, nós precisamos ter um debate em Pernambuco, principal a Transnordestina, mas é muito mais do que isso. Veja no modelo de rodovias o que a gente pode debater e gerar emprego e renda e desenvolvimento e mudar totalmente a curva de crescimento de Pernambuco. Nós temos, em relação à Transnordestina, no trecho até Suape, 200 quilômetros menor do que o trecho de Pecém. Então, do ponto de vista de extensão, nós somos mais econômicos. Nós podemos também fazer algumas comparações com alguns estados, como a ferrovia de integração oeste e leste da Bahia, que está andando. Está andando e a nossa está parada. Isso tem um objetivo maior, que é fazer a integração com a ferrovia norte e sul. Então, nós temos a ferrovia norte e sul. Então, nós precisamos fazer a Transnordestina chegar à ferrovia norte e sul a partir de Suape, a partir de Pecém, para que haja essa integração nos estados e que a gente consiga tornar o transporte nosso até mais econômico, os nossos produtos. Então, além da Transnordestina, nós temos que ter o debate da duplicação da BR-232, da duplicação da BR-423, da conclusão da BR-104, da duplicação da PE-60, executar o arco metropolitano, que a BR-101 hoje, na região metropolitana, passou a ser uma avenida. Então, nós precisamos do arco metropolitano. Veja quantas ações nós temos, a questão de ferrovias e rodovias para serem executadas, tá certo? A curto prazo, em Pernambuco, para gerar desenvolvimento. Veja quanto desenvolvimento nós tivemos com a conclusão da 232, ainda por volta de 2002, 2003. Então, nós precisamos retomar e gerar esse crescimento no interior do estado. O deputado Pedro Campos coloca a região de Salgueiro, que é tão importante, tá certo, para gerar crescimento e desenvolvimento lá no interior. Então, imagina o crescimento que vai ter em Arco Verde, que vai ter em Garanhuns,
que vai ter em Palmares, que vai ter em Serra Talhada e tantas outras cidades. Então, nós precisamos olhar o Estado agora para o interior. Esse crescimento que nós queremos para gerar emprego e renda. Então, nós não temos a menor dúvida que esse movimento, tá certo, que nós estamos fazendo com a Transnordestina, nós precisamos manter esse movimento para diversas outras ações que o Estado precisa fazer e precisa fazer de forma imediata. Para encerrar o debate nesta manhã, um debate muito proveitoso, levando informação para o nosso ouvinte, me permitam, gente, rapidinho trazer aqui a mensagem, mais uma de ouvinte pelo Instagram, o @Luiz Henrique de Araújo, que fala assim: todos os estados precisam desse desenvolvimento. Tem que ser feita uma grande análise e estudo da região. É isso que, por fim, a gente quer. E que Pernambuco não fique de fora. O tempo corre contra a gente, mas eu vou aproveitar e já dar espaço para as considerações finais, começando pelo deputado estadual João Paulo, do PT. Deputado, prazer tê-lo aqui, viu? Natália, primeiro eu queria dizer da satisfação de estar aqui com você. Uma voz maravilhosa, uma alegria contagiante, uma forma de contaminar. Fiquei encantado, na verdade. Meu Deus, né? Mas é recíproco. Depois a participação do nosso Adriano, do nosso querido deputado Pedro. E frisar aqui o quanto é importante a participação da sociedade civil organizada. Você viu, nós recebemos essa contribuição que o deputado Pedro Campos trouxe, lembrou tão bem. Acredito que essa participação da sociedade civil, juntando com a intenção do governo do presidente Lula, a governadora Raquel, a Assembleia, o nosso Senado com nossos 3 senadores, né? Os nossos deputados federais, inclusive o nosso deputado do PT, Carlos Veras, que tem também lutado muito, e o nosso Fernando Monteiro também, que tem sido um deputado muito presente, né, nessa questão. Então, eu estou muito animado, mas muito animado. Queria agradecer a oportunidade de me colocar sempre à disposição, né, aqui do programa, e desejar muito sucesso para você aí também no programa. Igualmente, estamos sempre à disposição também, e que a gente possa daqui a pouquinho trazer boas novas, deputado Pedro Campos, a respeito desse assunto transnordestina. Muito obrigada também por participar com a gente. Com certeza, eu que agradeço, Natália, a oportunidade de estar dialogando com as pessoas através do Sistema Rádio Jornal, de poder fazer isso ao lado de 2 pessoas que estão muito comprometidas, na verdade 3, que você também cumpre esse papel, Natália, mas o Adriano e o João Paulo também estão muito comprometidos com esse trabalho, e dizer que a gente vai seguir firme nessa luta pela construção da Transnordestina, essa obra que o Miguel Arraes gostava de dizer que era a mais importante obra inacabada do Nordeste, de um projeto que surge lá atrás, ainda no tempo onde começaram a ser implantadas as ferrovias no Nordeste pernambucano, e que infelizmente até hoje não se tornou realidade, e a gente vai lutar para que se torne realidade, integrando o nosso Nordeste, que esse trem possa levar trabalho, renda, dignidade para o povo e desenvolvimento para a nossa região. Essa é a nossa luta, e não vamos descansar enquanto não tivermos vencido essa batalha. E para fechar, agradecer também a Adriano Lucena, presidente do CREA, presidente Porta, sempre aberta aqui também. Muito obrigada por esse debate. Obrigado, Natália. Cumprimentar os deputados João Paulo e Pedro Campos, por enriquecer aqui, trazer informações preciosas para toda a população, mas também destacar que a gente sempre, quando procura, está de portas abertas, os deputados Fernando Monteiro, Lucas Ramos, tem tanto contribuído conosco lá no CREA. Também deixar muito claro para a sociedade pernambucana a participação do secretário Guilherme Cavalcante nesse debate, que tem enriquecido por demais as lutas libertárias de Pernambuco por sermos esse estado tão valente. Então, isso é um debate suprapartidário. Nós estamos unindo a população de Pernambuco por uma nobre causa. E uma causa que também a gente deve registrar, que no passado a refinaria é nossa e foi nossa. E teve essa luta da sociedade pernambucana. É chamar mais uma vez a população, chamar mais uma vez todos os deputados, todos os secretários, todos os senadores, para que a gente possa concluir essa obra para Pernambuco, mas acima de tudo para o Nordeste brasileiro, e darmos a nossa contribuição enquanto instituição. O CREA estará sempre de portas abertas para esse bom debate, inclusivo, democrático e participativo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E para você que está nos acompanhando, volta lá depois no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts. Você acompanha esse debate de novo. Até amanhã.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.